Bem, pessoal, então, nós vamos falar, antes de começar a parte de insuficiência cardíaca, eu queria trazer vocês para aquela aula de hipertensão arterial, para que a gente possa dar um cheque final ali na nossa listinha com respeito ao tratamento de hipertensão. Nós conversávamos sobre diuréticos, falamos sobre bloqueantes cálcicos, né, os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, falamos sobre inibidores da enzima convertidora de angiotensina, que são os IECA, e falamos também sobre os ARA2. Ficou faltando para a gente uma terceira parte, que é falar sobre os simpático-miméticos, tá? Os beta-bloqueantes. Lembrem que os beta-bloqueantes, eles, desde já, antes que a gente comece a falar um pouco deles, eles são importantíssimos para o processo de melhoria do compliance cardíaco. O que é isso? Por que sempre perguntam para a gente, falam essa palavra para a gente quando falam de beta-bloqueante? O que ele vai fazer é aliviar a função do coração, certo? Quando a gente fala compliance, é justamente essa capacidade de aliviar as funções cardíacas, os mecanismos cardíacos, fazendo com que o requerimento cardíaco seja menor, tá? Tanto o requerimento quanto a atividade do coração seja aliviada, tá bom? Lembrem-se que o beta-bloqueante, ele tem uma difícil associação, geralmente ele é dado sozinho ou associado em situações especiais com IECA e ARA2, diuréticos ou os inibidores de canais de cálcio, tá? Os bloqueantes cálcicos. Então, antes de começar essa parte, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades cardíacas, tá? Tem até uma mnemotécnica que eu trouxe para vocês, associando uma frasezinha com as propriedades cardíacas, que é o Batman excitado, lúcido e relajado, conduz drogado e não contracturado, su autocromado. Essas são as propriedades cardíacas que se relacionam com características que o coração possui, né? Há características inatas próprias do coração. Então, quando a gente fala batimotropismo, significa excitabilidade. A capacidade que o coração tem de estar sempre excitado, estar sempre em trabalho, tá? Lucitropismo é o processo que o coração possui de relaxar as suas fibras, beleza? O coração tem essa capacidade de relaxação, né? O que a gente conhece ali no processo da diástole, que é quando o coração se relaxa. O dromotropismo, que é a condutibilidade, a capacidade que as fibras cardíacas possuem de conduzir, né, a informação elétrica, ok? Inotropismo, que é a capacidade que as fibras miocárdicas possuem de se contrair, tá? Então, seria a contratibilidade. E o cronotropismo seria a capacidade que o coração tem do automatismo, beleza? Ele é um órgão autonômico, ok? Que possui o seu próprio marca-passo, aquele que vai conduzir a nossa frequência cardíaca. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa mnemotécnica, que é justamente para que vocês possam associar Batman, excitado, né? Então, batimotropismo, excitabilidade, lúcido relajado, lucitropismo, relaxação, conduz drogado, condutibilidade, é o mesmo que dromotropismo, não contraturado é inotropismo com contratibilidade, e, por último, autocromado, que é automatismo com cronotropismo, tá? Isso para a gente poder repassar e vocês saberem que o fármaco que nós vamos que nós vamos entender agora, ele tem a capacidade, ele tem uma ação justamente aí, nessas propriedades cardíacas. Então, quando a gente fala de receptores adrenérgicos, vocês precisam saber, principalmente para interna isso, que aos nossos receptores beta, que são receptores simpáticos, nós temos tipos deles. Quais são esses tipos? Nós temos o beta 1, o beta 2 e o beta 3. Para a aula de hoje, eu não vou dar atenção para o beta 3. Eu vou dar atenção para o beta 1 e para o beta 2. Onde estão localizados? Qual é o órgão que tem uma maior densidade dos nossos receptores beta 1? No coração, ok? E qual a função desses receptores aí? Aumentar
todas aquelas propriedades cardíacas que vocês acabaram de escutar. O cronotropismo, o inotropismo, o automatismo, o dromotropismo. Então, quando eu tenho uma adrenalina ou uma noradrenalina que se unem aos receptores beta, eu consigo ter uma atividade, uma propriedade cardíaca exacerbada, aumentada, ok? E além disso, esses receptores beta-1, eles vão propor aumento de secreção de renina, aumento de humor aquoso, aumento de lipólises, de calorigênesis, produção de calor, e também estimulação de apoptoses. Em compensação, eu tenho também os beta-2, que estão presentes mais que nada no nosso músculo liso. E tem a capacidade de fazer relaxação de artérias, veias, brônquios, intestino, tá? Útero e o músculo detrusor, que é o nosso músculo relacionado com a nossa micção, tá? Com a nossa bexiga. Além disso, os receptores de beta-2, eles vão ter a ação de glucogenólise, temblor, hipopotassêmia, liberação de insulina e inibição da apoptose. E por que eu estou falando da função desses receptores? Porque nessa aula, nessa partezinha da aula, vocês conhecerão os beta-adrenérgicos, que são aqueles fármacos, os beta-bloqueantes, que são aqueles fármacos que vão inibir esses receptores. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai inibir todas essas ações que vocês estão vendo agora, tá? Fazendo o contrário do que os receptores beta-1 e beta-2 têm a capacidade de fazer, tá? De realizar. Fica claro isso? Bem, vamos esquecer um pouquinho o beta-3, eu coloquei só para complemento, que ele está mais que nada no nosso tecido adiposo, mas o que eu queria que vocês focassem é nos receptores beta-1 e nos receptores beta-2, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma diapo. Essa diapo vocês precisam levar para a vida, tá? O que são os beta-bloqueantes? Então, é um grupo de fármaco utilizado para o tratamento de hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca. Então, na nossa segunda parte da aula de hoje, nós veremos beta-bloqueantes de novo, ok? Como que eu classifico? Pergunta de prova. Como que eu classifico os beta-bloqueantes? A primeira classificação é justamente quais são as gerações. Eles são divididos em primeira, segunda e terceira geração. Dentro dos de primeira geração, nós temos, eles são não seletivos. O que significa ser não seletivo? Quer dizer que ele tem atuação de inibição, de bloqueio, tanto do beta-1 quanto do beta-2, ok? Tanto dos receptores beta-1 quanto do beta-2. Portanto, ele não tem seletividade entre os meus receptores. Beleza? Quais são os exemplos? Saibam eles. O nadolol, propanolol, timolol e sotalol. Beleza? Na segunda geração, nós já temos os seletivos, aqueles que têm uma atividade relacionada com o beta-1. Então, a ação desses fármacos vai ser mais que nada, quase que especificamente, no trabalho de alterar as nossas propriedades cardíacas, ok? Então, os seletivos vão ter uma atividade específica nos receptores de beta-1. Por isso que se vocês lerem esse textinho, vai dizer ali, ó, eles são cardioseletivos. Por quê? Por que o atenolol, o bisoprolol, o esmolol e o metoprolol são cardioseletivos? Porque eles têm uma atividade voltada, uma inibição voltada para os receptores beta-1, que estão localizados no nosso músculo cardíaco. Fica claro isso? Portanto, o apelido deles é isso, cardioseletivos. Uma atividade voltada para ele, para o coração. Já no de terceira geração, nós temos dois tipos, os que não são seletivos e os que são seletivos, tá? E aí a gente tem, dos não seletivos,
o carvedilol e o labetalol, e os seletivos, o celiprolol e o nebiprolol. Tá bom? Então, eu quero que vocês saibam isso para que a gente possa saber identificar esses fármacos de acordo com é seletivo? Não é seletivo? Tá? A gente precisa ter essa identificação bem clara. Qual é o outro dado que vocês precisam saber dos beta-bloqueantes? Para a prova, hein? Por quê? Além dessa classificação em gerações, os beta-bloqueantes também são classificados com respeito à solubilidade. E o que vocês acham? Pensem comigo. Quando eu falo de solubilidade de um fármaco, de um agente químico, se eu falo que ele é lipossolúvel, vocês acham que ele tem uma maior ou uma menor capacidade de passar a barreira hematoencefálica? Se ele é lipossolúvel, Aham. ele vai ter uma menor facilidade. Hidrossolúvel teria que ser maior. Ou é o contrário? O contrário, porque imagine que ele vai ter que passar uma membrana que é E que é hidrofóbica. lípido. Ué, então é. Não, peraí. Lipossolúvel, que ele é solúvel em lípidos. Então esse tem Isso, maior facilidade. isso, ele vai ter maior facilidade Ah, para então atravessar a membrana. não Certo? é isso. Então eu só confundindo a resposta, mas é isso. Perfeito, Aham. Então, nós temos que saber isso para a prova, porque a gente vai identificar, bem, atravessa a membrana, quais são aqueles que têm um passo efetivo, um passo pela membrana, que ele pode passar a membrana. E para isso nós temos, então, essa classificação entre lipossolúveis e hidrossolúveis. Os lipossolúveis são propanolol, metoprolol e carvedilol. Esses são os lipossolúveis. Eles têm uma capacidade, galera, de se absorver muito bem pelo tubo digestivo. E aqui eu queria que vocês marcassem bem essa parte, porque esses fármacos, eles podem ser administrados com a comida, porque eles têm uma facilidade de absorção quando administrados com o alimento. Beleza? Por serem lipossolúveis. Tá bom? Então, a distribuição deles vão ser altamente relacionado com as proteínas plasmáticas e ele tem uma boa penetração no sistema nervoso central. Como o Paulo diz, as lipossolúveis, elas têm essa capacidade de passar a barreira hematoencefálica, tá? Metabolismo é hepático, excreção se elimina por urina e a vida média é mais curta, tá? Aqui, ela tem uma vida média mais curta em relação aos hidrossolúveis. Os hidrossolúveis, nós temos aquela regra mnemotécnica, né? Que é o Atenas. Atenolol, esmolol, nadolol e sotalol. Esses fármacos, ou seja, os hidrossolúveis, ele tem uma absorção intestinal meio falha, tá? Uma absorção um pouco menor, uma biodisponibilidade menor. E aqui eu não posso, ou eu não recomendo de forma tão como outro, né, como lipossolúvel, a administração com alimentos. Porque ao ser hidrossolúvel, eu diminuo a absorção quando administrada junto com alimentos. Ok? Como ele é hidrossolúvel, bem, ele passa muito pouco a barreira hematoencefálica. Muito pouco. E ele tem, portanto, efeitos adversos no sistema nervoso menores. Tá bom? Se elimina por via renal e, em comparação com os lipossolúveis, ele tem uma semivida, uma vida média maior, tá? Ele resiste mais tempo no nosso organismo, tá? Então, ficou claro entre as classificações do beta-bloqueantes, certo? Se vem numa pergunta de prova, como que eu classifico os beta-bloqueantes? Bem, os beta-bloqueantes são classificados segundo gerações, tá? E segundo a solubilidade. E vocês vão dar o exemplo disso. E qual outro ponto que vocês precisam saber para a prova? Como que eu faço para identificar as diferenças entre lipossolúveis e hidrossolúveis? Agora vocês já sabem. A administração com comida.
o efeito adverso no sistema nervoso central pelo passo que ele possui na barreira hematoencefálica, tá? E a vida média. Não esqueçam disso. É um dadinho para a prova. Galera, então eu queria trazer para vocês um racionamento com respeito aos efeitos adversos. Deixa eu só aceitar aqui a Bia. Oi, Bia. Oi, Bia, tudo bem? A gente está só terminando essa parte da aula para a gente começar com a próxima, tá bom? Tá bem, bom dia, gente. Bom dia. Então, vamos pensar comigo para os efeitos adversos? Eu não quero que vocês decorem isso, tá? Eu não quero. Por quê? Pensem assim, se o beta-1, que é aquele nosso receptor que estava no coração, que fazia o papel de aumentar as nossas propriedades cardíacas, ele agora está sendo inibido. O que vocês acham que vai acontecer com essas propriedades cardíacas? Diminuídas? Portanto, todo aquele nosso papel de automatismo, de contratibilidade, certo? De automatismo, contratibilidade, me esqueceu outro, condutibilidade, tudo isso vai estar diminuído, vai estar relaxado. Por isso que eu falo para vocês essa palavra do compliance cardíaco. Os beta-bloqueantes, eles têm a capacidade de realizar uma melhoria do compliance cardíaco. Eu alivio a função do coração. O coração vai estar mais leve para trabalhar, vai requerer menos energia, vai requerer menos sangue, tá? Até porque eu estou tratando um paciente que tem um requerimento enorme, que está requerindo tanto do meu coração. E agora, com o beta-bloqueante, eu quero relaxar. Então, com efeito adverso, o que eu posso gerar? Se eu estou diminuindo contratibilidade, se eu estou diminuindo condutibilidade, automatismo, o que vai acontecer? O que vocês acham que pode estar acontecendo como efeito adverso? A primeira que vem na mente seria uma bradicardia. Esse coração vai Exatamente. estar batendo bem lento. Exatamente. E junto com isso, a bradiarrítmia, que é o quê? Uma dificuldade nessa condutibilidade, ok? Então, perceba, tanto uma bradicárdia quanto bradiarrítmias, tá bom? E galera, e se eu falo para vocês, por exemplo, que o beta-2 tem uma ação sobre a liberação de insulina? O que vocês acham que pode acontecer quando esse beta-2 está inibido? Você vai ter também uma diminuição lá das hormonas reguladoras dos glúcidos, né? Como é que chama? Disglucemia. Exato. Alterações no processo de entrada e saída de glucosa das nossas células. Portanto, desbalances glucêmicos. Por isso que a gente chama de disglucêmias, certo? Então, isso também acontece como efeito adverso. Vamos pensar em outro? Se eu falo para vocês que o beta-2, ele tem uma ação sobre os nossos brônquios. Ele dilata, relaxa os nossos brônquios. O beta-bloqueante pode fazer o quê, então? Constringir os nossos brônquios. Então, vocês conseguem relacionar esse efeito adverso com a broncoconstrição, por exemplo? Esse paciente que tem broncoespasmos, broncoconstrição? Obviamente, também uma fadiga relacionada com essa falta de ar, com essa disneia, tá? Outra coisa, ao relaxar músculo liso, vocês podem também relacionar como sendo os nossos músculos, o músculo de função sexual, ou os músculos de função sexual. Então, são aqueles homens que referem que com beta-bloqueante perderam a capacidade de ereção, ou diminuem, têm mais dificuldade na capacidade de ereção, por exemplo. Eu quero que vocês raciocinem esse efeito adverso com os mecanismos do beta-bloqueante, tá? Com o processo de inibição desses beta-bloqueantes. Tá claro? Eu quero que fique bem claro que vocês levem isso para toda a vida. Porque o que acontece muitas vezes? Estamos tratando um paciente hipertenso e ele vem com queixa no consultório de que porque o homem, ele queixa, a maioria das consultas de homens são por disfunções sexuais, né? A gente já sabe disso.
O homem, ele tem a necessidade, né, de ter a função sexual dele preservada, beleza? Então, a mulher não, ela nota mudanças de forma mais racional. O homem, ele vem com queixas mais relacionadas com o aspecto sexual. Então, quando ele vem ao consultório, ele não vem porque ele está mais sonolento, ele não vem porque ele está com falta de ar, ele vem porque a capacidade sexual dele foi perdida, certo? Isso de forma, eu digo, não como uma regra, tá? Mas na maioria das vezes é isso que acontece. Então, nós temos que associar, então, o beta-bloqueante com esse tipo de efeito adverso, tá bom? Ficou claro? Então, a nossa parte de hipertensão já foi, tá? Agora nós vamos para uma segunda parte da aula, que é de insuficiência cardíaca. É uma aula bem legal. Então, se vocês puderem ficar, vai ser ótimo para a gente poder repassar tudo que a gente viu também em hipertensão arterial.